vocês sobre herança e legado. Essa foto inicial, ela mostra uma pessoa que deixou herança, talvez uma herança maldita, e a outra que deixou um legado. E o chapéu é um detalhe, né? A gente vai falar desse detalhe mais vezes aqui na apresentação. Bom, eu queria começar contando um pouco a minha história. Eu comecei trabalhando como estafeta. Estafeta, vocês que são novos não conhecem, esse negócio é um título diferente. No fundo, estafeta, o que a gente coloca é... Estafeta é o boy do boy. A gente... Oi? É o boy do boy. A gente no topo, na rede da cadeia alimentar, bom, a gente está lá embaixo. Esse é o posicionamento do estafeta. Estafeta é aquele que vai descendo as correspondências, tal, chega para o boy e fala, vai você entregar, e você pega e vai você entregar. Mas nessa época eu fui passando por outras atividades. De estafeta fui supervisor, depois escriturário, depois diretor, gerente, e acabei sendo empresário. Nessa atividade de empresário, eu comecei a questionar algumas coisas. Eu aprendi pelo Delfim, ele falava que o bolo tem que crescer para depois distribuir, isso lá em 68. E eu falava, e o que eu esperava? Eu esperava que o bolo crescesse, né? Mas o que acontecia é que esse bolo nunca sempre ficou murcho, nunca cresceu, nunca foi distribuído. E aí a gente via e falava assim, bom, como é que a gente vai mudar isso? O que está fazendo? Por que as pessoas colocam esse modelo mental? E aí foi aí que a gente começou a entender. Ou eu ia para o lado predador da coisa, ia para o topo da cadeia alimentar, né? Ou eu me inseria num processo de evolução da espécie, né? E aí o que eu chamo do paradigma virtuoso. 30 anos depois, porque não tinha ninguém para me explicar o que era um, o que era outro, eu optei pelo virtuoso. Confesso que fui predador a maior parte do tempo da minha vida, com as minhas empresas, com o que eu tive. Mas aí eu vi que esse lado virtuoso, e é difícil falar as coisas depois que aconteceu, é fácil, aliás, falar as coisas depois que aconteceu, mas foi um trajeto que eu percorri. Aí, a pergunta que fica nesse processo, como seguir o caminho virtuoso, né? Então a primeira coisa que eu vi é que eu tinha que desconstruir os meus paradigmas, né? E a segunda era desejar deixar um legado. Eu via que os paradigmas com que eu tinha montado, aprendido na escola, na universidade, na minha vida profissional, com os amigos, era sempre o paradigma predador. Olha, tem que juntar, tem que fazer, tem que ganhar. Mas eu não entendia por que a gente tinha que fazer isso sempre dessa forma e como fazer isso. E aí eu vi que se eu quisesse mudar, eu tinha que desconstruir esse paradigma e ir para um paradigma mais de legado, né? E eu defino aqui legado de uma forma muito simples. Primeiro eu defino herança. Herança, quanto mais você usa, mais ela diminui, né? E legado é o contrário, né? Quanto mais você usa, mais perene ele fica, né? Essa é a diferença, mais ele cresce. Então, esse foi o primeiro aprendizado que eu tive, que eu falei assim, então tem que mudar e ir para o outro caminho. E aí eu pergunto, né, a gente define. É possível criar empresas como legado atualmente, levando em consideração o que está acontecendo? Sim, é possível, né? É possível a gente mudar a mente predadora para a mente de legado, a mente virtuosa ou a mente predadora. É possível, sim. E como é que a gente entende isso? Só para vocês terem uma ideia, nós temos empresas com mais de 10 empresas no mundo, e uma delas com mais de 1.311 anos. Essa empresa é um hotel no Japão, ela está na 67ª geração, e ela continua gerando legado de geração a geração. Tem empresas de todo tipo, a gente pode ver, são 8 empresas, só 8 empresas são 8.947 anos na Europa e na Ásia. Em 41 países, né, se a gente avaliar, a gente vai ver que tem 5.586 empresas com mais de 200 anos, 21 mil acima de 100 anos no próprio Japão, né,
89% dessas empresas empregam menos de 300 pessoas, 81,7% dessas empresas são familiares. Então há uma solução, há uma forma de pensar a criação de empresas nesse sentido. Se a gente pensar aí no Brasil, como é que é, né? Um país novo, o que a gente tem? Ainda a gente tem aí 10 empresas com mais de 100 anos, somando 1.179 anos. É claro e é óbvio que algumas dessas empresas já estão mudando o seu caminho e se vendendo, né, para grupos internacionais. É o caso da Mate Leão, que vendeu para a Coca-Cola e assim sucessivamente. A hora que você vê isso, você vê que ela está saindo de um caminho de legado e indo para um caminho de herança. Né? Bom, e como é que a gente... Quais os pontos em comuns que essas empresas têm? A gente pode pensar, elas têm identidade, elas têm uma forte identificação, elas sabem para que ela existe. E essa é uma pergunta difícil até para a gente. Para a empresa definir para que ela existe, ela precisa entender como é que ela foi construída. Ela não pode existir só para o lucro, ela tem que existir para outra coisa. E para a gente, como pessoa, quando a gente faz essa pergunta, para que a gente existe? Qual que é a resposta? Né? Ela tem um senso de austeridade, ela procura conduzir as coisas de uma forma bastante... Ela não desvaloriza o dinheiro, ela entende honra, ela entende gente, ela entende todas essas coisas de uma forma... Ela pensa no longo prazo, não é porque tem algum lugar que tem um incentivo fiscal que ela sai e ela vai para esse lugar, não, ela procura ficar no lugar onde ela está, ela procura ficar a valorizar os fornecedores locais, as pessoas locais, tá? E essas empresas, o que ela tem em comum é a ética, e é um pouquinho disso que eu queria compartilhar com vocês. O que a gente fala de como ser uma empresa longeva, né, que a gente fala disso, a primeira coisa que a gente discute é essa natureza humana. Na nossa natureza humana vive essa pessoa, o lupus, né? Thomas Hobbes já falava isso aí no século XVII, o homem é lobo do homem, porque ele falava que o homem nasce mal e tem a sociedade para deixar ele contido e praticar o bem. Esse homo lupus habita a gente, e ele habita na hora que a gente constrói as empresas, quando a gente pensa que só as empresas são de alguma coisa, são de um caminho. Depois a gente tem o homo econômicos, é aquele que constrói a empresa para vender. E aí ele quer entrar no processo só de venda de empresa. Em terceiro lugar, nós temos o homo recíprocas. Esse cara já começa a ver o momento que ele tem que parar. Né? Ele começa a ver que ele tem uma hora que ele tem que negociar alguma coisa. Né? Ele tem que tirar, mas ele tem que dar. Né? E o último que a gente chama é o homo sócio. Sócio em latim quer dizer colaborativo. É a hora que ele começa a pensar o negócio de uma forma colaborativa. Bom, e qual o fio condutor desse tipo de coisa? A gente chama que o fio condutor é o fio condutor ético. Mas como é que a gente sabe de ética? Onde a gente aprendeu isso? Né? E aí a gente tem uma questão, né? Quantas vezes na casa da gente tivemos um almoço de domingo onde que os pais falaram assim, nós vamos falar hoje no almoço de domingo sobre ética? Muito pouco, né? Quantas vezes na sala de aula os professores falaram, nós vamos fazer uma semana de ensino de ética e moral para todas as disciplinas? Se não for uma escola de filosofia, também muito pouco. E quantas vezes, por exemplo, no trabalho, a empresa parou e falou, essa semana toda nós vamos fazer um workshop para todo mundo discutindo ética? Se a gente não aprendeu na família, se a gente não aprendeu na escola, se a gente não aprendeu no trabalho, onde foi que a gente aprendeu ética? Na verdade, nós temos definições de conceitos diferentes aí. O que a gente coloca é que a gente tem uma noção de valor sobre os valores familiares, o entorno daquilo, aquilo que os nossos pais nos ensinaram, que são valores para eles. Uma noção de valor do entorno da família estendida e das condutas que a gente espera, e aí a gente desenvolveu o que a gente chama uma noção de ética. Da mesma forma, a gente tem uma noção das leis, entende o que as leis cuidam, a gente tem uma noção das condutas, quando as empresas criam seus códigos de conduta, e aí a gente desenvolveu uma noção moral. Né? Aqui a gente já pode entender que ética e moral, elas são diferentes no princípio. Né? E qual é o conceito, né, de ética e
moral. A gente tem um problema de fatos aí que aconteceram. 1964, ditadura militar, a sociologia e a filosofia foram tirados do currículo escolar. Por quê? Porque temia-se que as pessoas com essas informações, com essa base, teriam uma outra formação mais crítica. Em 69, colocaram educação moral e cívica, que traduz outras coisas não de forma ética, e em 2006 volta o ensino obrigatoriedade do ensino da filosofia, que é o campo da ética. Decorrência desses fatos, 42 anos depois, nós temos ali a ausência da filosofia, nós temos a religião como fonte dos valores, e nós temos lá os valores familiares como exemplo, né? Então o estudo da filosofia cria um hiato, né? E como não existe esse vácuo aí, a própria religião acaba assumindo, as religiões acabam assumindo os valores éticos, e com a parte política acaba confundindo aí com a moral e cívica, né? Mas o que a gente fala dos conceitos básicos de ética, elas têm essa diferença. Na ética é princípio, moral é conduta específica, ética é permanente, moral é temporal, ética é universal, moral é cultural, ética é regra, moral conduta da regra, ética é teoria, moral é prática, ética é reflexão, moral ação, ética trata do bem e do mal universal, e moral cuida do certo e errado particular. Se a gente olhar essa árvore, a gente pode dizer o seguinte: a copa, né, a árvore seria os valores, a terra a sociedade, né, a natureza humana o galho, o referencial ético a estaca, a corda seria o código de conduta, e o gap, as coisas antiéticas e morais. A gente pode ver que a gente nasce muito próximo dos valores éticos e a gente vai morrer pela dor ou pelo amor, muitos próximos também aos valores éticos. Entre uma coisa e outra a gente vai fazer besteira. E esse monte de besteira a gente vai tentar viver em conjunto, em sociedade, enfim. Na verdade, essa foto mostra um pouco de como né? Quem é você quando ninguém está olhando, né? A gente tem essa dualidade humana, faz parte da nossa coisa, a gente quer uma coisa, mas faz outra, quer outra e faz outra, e a gente vive dessa forma. E o que devemos fazer, não como conselho, mas como princípio, né? A gente fala de conhecer a ética de forma estruturada, criar uma agenda ética e assumir uma postura ética. Quando a gente fala isso, a gente fala que essa postura ética, ela mantém você construir um repertório, ou seja, entender que a ignorância é a raiz de todos os problemas, e aí se desenvolver, procurar se desenvolver nesse sentido, ter uma visão enxadrista, entender que a vida é assim, que a gente precisa olhar mais na frente antes de agir e tomar decisões às vezes precipitadas, ter uma agenda ética e praticar generosidade. O que a gente fala de postura ética também é que, tendo tudo isso, a gente tem essa postura ética, que é um exame permanente das consequências das minhas ações em relação ao outro, em deixar de fazer, em fazer e em deixar de fazer o bem e o mal. Como dizia Saramago, a única evolução possível do ser humano é a evolução ética, o resto é acumular bens. E é bens dos mesmos bens, né? Uma casa, duas casas, três casas, um carro, dois carros, três carros. A gente não tem muitas opções no mundo. O que tem é só isso, né? É a única evolução humana. Aqui finalizando, três dicas, né? Métricas, alteridade e aqui e agora. Métricas se vai construir algo, constrói já repartindo o bolo.
Não começa a repartir o bolo depois, não vem com esse papo de que é preciso crescer o bolo para depois repartir. Não, dá para fazer isso desde o início, né? A segunda métrica é: todo mundo no processo é sujeito, não objeto. Todo mundo é fim em si mesmo e não meio. Quando você muda isso e trata alguém como meio para conseguir alguma coisa, algum fim, quando você trata alguém como objeto para conseguir, para tentar você ser o sujeito, não vai dar certo. E a terceira é o aqui e agora, né? Aqui jaz, você que participou do TEDx Laje, deixou o seguinte legado. Qual legado, né, que vocês deixaram? E terminando, finalizando, ética igual alteridade e ação. A gente tem que sair do piloto automático. Por que a gente tem que sair do piloto automático? Essa foto está de cabeça para baixo. A gente não vê, né? Por isso, o piloto automático é aquilo que nos deixa cegos, né? E a gente não consegue construir legado nenhum. Esse é o legado. Obrigado.